Capítulo 19. Número 3. A voz do Espírito Santo. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí dois homens que te procuram. Atos capítulo 10, versículo 19. Deus nos orienta através daquilo que chamamos a voz tranquila e suave. Mas Ele também orienta mediante a voz do Espírito de Deus que nos fala. Esta é a terceira maneira mais importante de sermos orientados pelo Espírito. O número 1 é mediante o testemunho no íntimo. O número 2 é mediante a voz tranquila e suave interior. O número 3 é mediante a voz do Espírito Santo. Há uma diferença entre a voz interior do Espírito Santo que fala ao nosso espírito e aquela voz tranquila e suave do nosso próprio espírito que nos fala. Quando fala o Espírito Santo dentro de você, é mais autoritário. Às vezes é tão real, embora esteja dentro de você, que você olha em derredor para ver quem falou. Você pensa que uma pessoa atrás de você falou alguma coisa. Depois, você reconhece que estava dentro de você. Lembre-se, como no Antigo Testamento o jovem Samuel ouviu uma voz chamar o seu nome. Samuel, Samuel? Pensou que ali o chamava. Levantou-se de um pulo e correu para descobrir o que Eli queria. Ele disse: não chamei você. Samuel voltou para a cama. Então escutou de novo: Samuel, Samuel. Mais uma vez correu para Eli. Não chamei você. Aconteceu a terceira vez. Finalmente, raiou sobre ele o que estava acontecendo e disse: na próxima vez que ele o chamar, responda a ele. Samuel respondeu àquela voz e o Senhor lhe falou. Descobri em 44 anos de ministério que quando Deus agia de modo mais espetacular, toda a sua orientação é sobrenatural. Mas alguns dos métodos não são tão espetaculares. Quando ele me falava numa voz que me parecia audível, por exemplo, haveria dificuldade pela frente. Se ele não tivesse falado de modo tão espetacular, eu não teria ficado firme. No tocante à última igreja que pastoreei, por exemplo, fiquei sabendo que o pastorado estava vago e combinei que iria pregar ali certa quarta-feira de noite. Durante o período de tempo antes da data de eu ir para lá, a fim de pregar, realizei um reavivamento de 3 semanas em Houston. Durante este reavivamento, o pastor, o irmão dele, que também era pregador, e eu nos encontrávamos na igreja todos os dias para orarmos a respeito dos cultos da noite. A igreja com o pastorado vago era a igreja a qual pertenciam. Todos os dias me perguntavam: já orou a respeito daquela igreja? Finalmente, orei. Simplesmente disse ao Senhor: vou para lá segunda-feira que vem e vou pregar na quarta-feira. Não sei se tu queres que eu seja pastor ali ou não. Nem sei sequer se eu quero ser pastor ali. Mas o que tu disseres acerca do caso é muito bom para mim. Não falei mais do que isto. Então ouvi uma voz falar tão claramente que pulei. Olhei para trás de mim. Realmente pensava que um daqueles pregadores me ouvira falar e que estava brincando comigo. Mas eu ouvi esta voz. Para mim era audível. Disse: você é o próximo pastor ali. Aquela será a última igreja que você vai pastorear. Você poderia interpretar aquilo de 1000 maneiras diferentes. Poderia deixar o diabo dizer-lhe que morreria ou que estava para ser derrotado. Mas o significado era que o meu ministério iria ser mudado para um ministério de campo. Mais ou menos naquele momento, aqueles 2 pregadores chegaram passando pelas fileiras dos bancos da igreja. Como de costume, perguntaram: já orou a respeito daquela igreja? Disse eu: vocês 2 estão olhando para o próximo pastor. Se você conhecesse aquela igreja como nós a conhecemos, você não falaria assim. É totalmente rachada pelo meio. Qualquer coisa que recebe a aprovação de uma metade da igreja, a outra metade é contra. É necessário ter 2/3 de votação para ser eleito como pastor. E vamos simplesmente ser honestos com você: não pode ser eleito. Nada sei a respeito disso, só sei que eu sou o próximo pastor. Ora, se você não conhece a igreja como nós a conhecemos,
Ora, você não conhece a igreja como nós a conhecemos, perdão. Eu disse, não, mas conheço Jesus e conheço o Espírito de Deus. Eu sei o que ele me diz. Depois de eu pregar na primeira ocasião, percebi porque Deus agiu de maneira tão espetacular. Cada palavra que eu falava pulou de volta para mim como uma bola de borracha, voltando da parede de trás. Era duro. Pensava que pregaria uma só noite, mas eles tinham combinado as coisas para eu pregar várias noites. Cada noite, tínhamos de mudar para outro lugar para hospedar-nos. Passamos uma noite na casa de um dos diáconos e a noite seguinte na casa de outro diácono. Um dos diáconos nos contou: se você se hospedasse comigo o tempo todo, alguns dos outros provavelmente ficariam com ciúmes e pensariam que eu sou a seu favor e votariam contra você. Conservávamos nossa bagagem no carro e todas as noites tirávamos apenas o suficiente para o dia seguinte. E todas as noites, quando íamos deitar, eu dizia à minha esposa: se Deus não me tivesse falado de modo tão espetacular, eu simplesmente me levantaria, pegaria as crianças, entraria no carro e iria embora sem falar uma palavra a pessoa alguma. Minha carne tinha tanta vontade de ir embora. Minha mente queria ir embora. Meu espírito me manteve firme porque Deus falara de modo tão espetacular. Realizar a eleição, ganhei todos os votos. Todas as pessoas diziam: é o maior milagre do século que alguém pudesse obter uma votação assim desta igreja. Eu sabia o tempo todo que obteria uma votação assim. O Espírito de Deus me contou.